Navegar pelo direito do trabalho aqui no Brasil às vezes parece que estamos entrando num verdadeiro labirinto, né? E bem no centro desse labirinto existe uma peça fundamental: o recurso de revista. Hoje, a gente vai desvendar juntos o caminho para entender o que ele é e para que ele serve. Já pararam para pensar nisso? Por que isso acontece? Um trabalhador lá em São Paulo ganha uma causa, e outro, com um caso praticamente igualzinho, no Rio de Janeiro, perde. Essa falta de um padrão, sabe, gera uma insegurança jurídica enorme. E é justamente para combater esse problema que o sistema tem um objetivo muito claro: a uniformização da jurisprudência. É isso. Esse é o grande objetivo, o norte. A ideia é que a regra do jogo seja a mesma, seja clara e previsível para todo mundo. Não importa em que estado o processo está correndo. É a busca pela isonomia, pela segurança jurídica. E para criar esse padrão, entra em cena o Tribunal Superior do Trabalho, o famoso TST. Mas, atenção, a função dele é muito específica. E aqui tem um ponto que é crucial entender, viu? O TST não é uma terceira instância para ficar reavaliando se a testemunha A ou B estava dizendo a verdade. Não, ele atua como uma corte de uniformização. O trabalho ali é analisar apenas questões de direito, ou seja, verificar se a lei foi aplicada corretamente. Essa súmula, ela é categórica, resume tudo perfeitamente. A discussão sobre o que aconteceu no processo, os fatos, as provas, isso tudo termina lá nos tribunais regionais. Para o TST, a única coisa que importa é a discussão sobre a interpretação da lei. Ponto final. Pensem nesse caminho como um funil bem rigoroso. Milhares e milhares de casos são decididos nos TRTs, mas só uma pequena fração, aquela que consegue passar por filtros muito específicos, é que chega de fato a ser analisada pelo TST. Vamos dar uma olhada no primeiro desses grandes filtros. O primeiro portão que precisa ser aberto se chama pré-questionamento. O nome pode parecer técnico, mas a ideia por trás é bem lógica. Basicamente, é como se o TST dissesse o seguinte: olha, eu só vou analisar um tema que já foi discutido e decidido lá pelo TRT. Isso evita surpresas e garante que o debate jurídico amadureça das instâncias inferiores antes de chegar lá em cima, na Corte Superior. E agora, o que é bem interessante aqui é como a lei lida com o silêncio do tribunal. Vamos supor que o TRT não falou sobre um ponto importante. A parte tem que entrar com o recurso, os embargos de declaração, pedindo uma posição. E se mesmo assim o tribunal continuar quieto? Aí a lei considera que o requisito foi cumprido. É o que chamam de pré-questionamento fictício. É uma ferramenta para garantir o acesso ao TST. Ok, passou pelo primeiro filtro, mas agora vem o segundo, a transcendência. Aqui a pergunta muda. Não é mais o que foi discutido, e sim, isso aqui realmente importa para além deste caso específico? A lógica da transcendência é bem clara. É para focar a energia do TST naquilo que realmente tem o poder de criar um precedente relevante. Não basta ser um problema individual. A questão de direito precisa ter um reflexo maior, algo que justifique a manifestação da mais alta corte trabalhista do país. E como é que se mede essa importância toda? Bom, o artigo 896-A da CLT nos dá 4 pistas, 4 indicadores. A questão tem um impacto econômico gigante? Afeta um direito social fundamental, como o direito de greve, por exemplo? Contraria algo que já está consolidado no próprio TST ou no Supremo? Ou se trata de uma interpretação da lei que ainda não foi resolvida? Se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, o caso tem transcendência. Certo! Então o caso passou pelo filtro do pré-questionamento e também pelo da transcendência. Mas para abrir a porta do TST, ainda preciso ter a chave certa na mão. Essas são as 3 chaves principais, que estão lá no artigo 896 da CLT. A parte que recorre precisa mostrar que a decisão do TRT primeiro, foi diferente da de outro tribunal, criando essa insegurança jurídica, ou, segundo, que violou preto no branco o texto de uma lei federal ou, ainda mais grave, da própria Constituição. Além dessa regra geral, existem uns caminhos que são ainda mais restritos e também um mecanismo super poderoso para resolver milhares de casos de uma única vez. Olha só, para aqueles casos de menor valor que seguem o rito sumaríssimo, o funil fica ainda mais estreito. Para um caso desses chegar ao TST, não adianta só alegar que a decisão foi diferente de outro TRT ou que violou uma lei comum. Não, a discussão tem que ser de altíssimo nível. Ou a decisão contraria uma súmula, que é um entendimento já consolidado do TST, ou fere diretamente a Constituição Federal. Agora, tentem imaginar esse cenário. Mais de 10 mil processos, espalhados pelo Brasil inteiro,
todos parados, suspensos. E todos eles esperando a solução para a mesmíssima dúvida jurídica. Como é que você resolve um negócio desse de forma eficiente? A solução para isso é o mecanismo dos recursos repetitivos. Funciona assim: o TST seleciona um ou alguns casos para servirem de modelo, julga a tese jurídica de uma forma bem aprofundada e a decisão que for tomada nesse julgamento tem que ser aplicada a todos os outros milhares de processos idênticos que estavam parados. É um verdadeiro efeito dominó de eficiência e, claro, de segurança jurídica. E isso tudo nos leva à reflexão final. Com todos esses filtros, regras, requisitos, o recurso de revista pode sim parecer um labirinto super complexo, bem burocrático. Mas, por outro lado, cada uma dessas exigências foi criada com um propósito muito claro: garantir que as decisões sobre o direito do trabalho sejam consistentes e previsíveis no país inteiro. A questão que fica no ar é: será que esse sistema alcança o equilíbrio ideal? Fica aí a reflexão.